Nós, como israelitas, precisamos entender isso. Nós temos o quê? Que ser combativos, temos que ser guerreiros, ou seja, temos que ter força o quê? Para atacar, mas temos que ter força também para o quê? Para nos defender. E Provérbios diz: 7 vezes cai o justo, mas levanta. Ou seja, ainda que o justo caia, Yahuwá é fiel para nos levantar. Mas se a gente gostar do chão e falar assim: esse chão aqui tá bom, eu caí, não vou... tá muito legal esse chão aqui, não vou sair daqui não. Então a gente vai ficar prostrado ali. Então, 7 vezes cai o justo, porém levanta, é o que diz em Provérbios. Então, a gente pode cair 7 vezes, mas a gente tem a certeza que Yahuwá nos levanta. Então, que venhamos nos embrenhar o quê? Na guerra do Criador. Nós, como israelitas, ao contrário do que os teólogos da teologia da prosperidade apregoam, tá? Ao contrário deles, né? Então, por exemplo, os teólogos da teologia da prosperidade, do jeito que eles falam, o planeta Terra parece o quê? Disneylândia, né? Parece o quê? Beto Carreiro World, né? Isso aqui, né? Parece que é um lugar o quê? De colônia de férias, isso aqui, né? E na verdade, Mashiach disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mashiach não disse: no mundo vocês vão viver numa colônia de férias. No mundo vocês serão milionários. Foi isso que ele falou? Não, nunca ele disse isso. Ele falou: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui é um lugar de batalha. Então que o relato das batalhas do nosso povo de Israel sirvam de encorajamento, tá? Para nossas vidas. Então, o nosso povo de Israel que tinha Jerusalém ali, podia ir qualquer hora, subia 3 vezes por ano nas festas de peregrinação. Muitas vezes nem dava valor, mas foi preciso a diáspora para que desse o valor e para que até mesmo esse salmo fosse composto, tá? Esse salmo foi composto depois da diáspora. Vamos prosseguir, tá bom? Vamos para o versículo 3, tá? Então vamos lá, vamos para o versículo 3. E Adonit-Sedeque, o rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roham, o rei de Hebron, e a Piram, o rei de Yarmut, e a Yafiá, o rei de Lachish, e a Devir, o rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Givon, porque fez paz com Josué, com Yahushua, e com os filhos de Israel. Então vamos ler aqui outro comentário, tá? Possuído de grande medo, o rei de Jerusalém dirige-se aos 4 reis, convidando-os a juntar-se a ele e ajudar-lhe a ferir os gibeonitas, porque fizeram paz com Israel. Os gibeonitas são considerados traidores pelos cananitas, que causaram a separação entre o norte e o sul, o que tornou possível a Israel estabelecer-se no meio dos montes de Yahudá, no meio dos montes de Judá. Então, conforme eu estava falando, tudo coopera do Criador, tá? Israel errou de fazer aliança com Givon, tá? Com Gibeão. Os gibeonitas erraram, que usaram de ardil, mas no tudo coopera do Criador, isso de uma certa maneira, tá? Serviu para enfraquecer o quê? A moral dos outros povos, tá? Então eles ficaram aterrorizados. Imagina a conversa que eles deviam de ter. Pô, pessoal, sabe aqueles caras lá, aqueles guerreiros fortes pra caramba lá de Gibeão? Sei. Os giborinhos, os caras são fortes a beça, são extraordinários na batalha? Sei, o que tem? Eles fizeram aliança com Israel, né? Então imagina, tá? Eles foram lá e pediram arrego para Israel, ou seja, fizeram aliança com Israel. Então isso aí era um balde de água fria, tá? Na moral e na estima dos cananeus. Por isso que eles quiseram exterminar os gibeonitas, tá? Não é diferente nos dias de hoje, tá? Então, os inimigos de Israel, eles sempre usam essa estratégia. Eles não apenas odeiam Israel, mas eles odeiam aqueles que ajudam a Israel também, tá? Aqueles que de alguma maneira fazem alguma aliança com Israel, tá? Então é muito triste isso, ou seja, o ódio que os povos têm por Israel é tão grande que esse ódio acaba sendo transferido para os gibeonitas porque fizeram aliança com Israel. Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos ler os versículos 5 e 6, tá bom? Vamos lá. E se juntaram e subiram os 5 reis dos Emoreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Yarmut, o rei de Lachish, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram Gibeão, e fizeram guerra contra ela.
E os homens de Gibeão, enviaram mensageiros a Josué, a Yahushua, ao acampamento de Gilgal, dizendo: não abandones teus servos, sobe rapidamente a nós, salva-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos Emoreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então, coitados dos gibeonitas, né? Então, mal fizeram aliança com Israel, tá? Já tem 5 reis querendo exterminar eles do mapa, tá? Então, vamos lá. Os 5 reis se aliam e preparam-se para atacar Givon. Ao verem-se ameaçados, os gibeonitas dirigem-se a Josué, a Yahushua, seu novo aliado, pedindo urgente socorro. É possível que os gibeonitas tenham sido desarmados por Josué, estando, portanto, sem meios de se defender contra a nação punitiva dos reinos do sul. Então, os comentaristas acham que como os gibeonitas fizeram uma aliança com Israel, e o que acontece? Eles deveriam prestar serviços para Israel, então seria uma maneira de subjugar com mais eficácia os gibeonitas, para que eles não viessem a se insuflar contra Israel. Então, alguns comentaristas acham, tá, que Josué teria desarmado, tá, o povo de Gibeão, ou seja, então vocês ficam desarmados, que nós que somos israelitas vamos cuidar de vocês, da manutenção da vida de vocês, da proteção de vocês. Então isso não tem nas escrituras, mas a maioria dos comentaristas acham isso, que eles deveriam estar desarmados. Então imagina, cercados por 5 povos, tá, por 5 reinos, e ainda por cima existe a possibilidade deles estarem desarmados, então seria um massacre contra eles, tá? Então, uma coisa interessante que a gente estava falando nas outras semanas é a importância de valorizarmos o quê? Os juramentos, as alianças que nós fazemos, tá? Se Israel fosse um povo, vamos dizer assim, sem mérito, tá? Poderia falar assim, se Israel fosse um povo ímpio, que se dane os gibeonitas, quiseram enganar a gente, enganaram a gente, falaram que vieram de um reino tão distante, né? Moravam aqui pertinho, tá? No nosso meio, nos iludiram, nos ludibriaram, tá? Então eles que se danem agora, tomara que morram, tá? Mas essa não foi a atitude do nosso povo de Israel. Então Josué, tá? E o nosso povo de Israel resolveu o quê? Socorrer os gibeonitas, porque uma vez que Israel tinha feito uma aliança com Givon, com Gibeão, então a manutenção da vida e a proteção, tá, dos gibeonitas recaía sobre os ombros de Israel. Então Israel era responsável pela vida dos gibeonitas, tá? Então lembrar que na semana passada, por exemplo, a gente estava vendo lá em 2 Samuel 21, que o rei Shaul, tá? O rei Saul, que foi antes do rei Davi, ele fez uma série de maldades contra os gibeonitas e por conta disso o Criador enviou a fome sobre a terra de Israel, tá? E o rei Davi, para aplacar vamos dizer assim, para trazer a justiça, tá? O mishpat, tá? O que era justo, perguntou aos gibeonitas o que poderia ser feito, tá? Para que cessasse aquela praga que estava tendo sobre Israel, aquela fome, tá? Ou seja, então talvez muitos vão pensar, como pode uma coisa dessa? O Criador tá vindo em defesa de um povo, tá? Que era um povo cananeu, que enganou Israel numa aliança, tá? E o Criador ainda está ficando contra o rei Saul, tá? Ainda está trazendo o que? A fome sobre a terra de Israel, e o rei Davi vai ter que atender o pedido dos gibeonitas. E o que os gibeonitas estabeleceram, o rei Davi fez o que eles pediram, e cessou a fome sobre Israel. Então, é algo interessante para a gente ver o valor que tem as alianças que nós fazemos. E de uma certa maneira, tá? O Criador que perscruta as mentes e os corações, tá? Tudo bem, o Criador sabe que os gibeonitas enganaram, fingiram, fizeram aquele teatro todo, tá? Mas pelo menos a atitude deles era milhares de vezes melhor do que a atitude de todos aqueles povos cananeus pagãos que viviam ali, porque pelo menos os gibeonitas, eles se ajuntaram com o povo de Israel e se ajuntaram com Yahuwá, o Elohim de Israel, tá? Então vamos lá, a gente vai estar lendo aqui alguns comentários, tá? Então vamos lá. Josué, Yahushua poderia ter se recusado a prestar socorros, sob o pretexto de a aliança ter sido conseguida por meios desonestos. Com efeito, o Midrash conta que inicialmente Josué, isso não tem na Bíblia, tá? É o Midrash, tá?
o Midrash conta que inicialmente Josué e Yahushua tinham as suas dúvidas, tá? Porém, depois de apoiado e estimulado moralmente por Elohim, ele, Josué, vai em socorro dos gibeonitas. Os reis não calculavam com a rápida ajuda de Josué, de Yahushua. Além do mais, o acampamento central de Israel, em Gilgal, estava longe de Givon, de Gibeão, tá? Então ninguém imaginava isso, tá? Então foi uma surpresa para todos, esse socorro que Israel veio prestar para os gibeonitas, tá bom? Então aqueles reis lá, o Adonit-Sedec, tá? Com mais 4 reis, totalizando 5, jamais eles imaginavam que Israel ia ser solidário a um povo, aos gibeonitas. Eles não conheciam essa faceta do caráter do povo de Israel, essa justiça de Israel. Então eles acharam que iam exterminar completamente os gibeonitas, e com isso eles lograriam êxito, que se esses 5 reis exterminassem os gibeonitas, nenhum povo mais iria querer fazer aliança com Israel, tá? Só que o nosso povo de Israel, tá? Quando o Criador tem que dar bronca, que a gente faz coisa errada, o Criador dá bronca no nosso povo de Israel, mas quando faz o que é certo, as Escrituras enaltecem as atitudes do nosso povo. E o nosso povo de Israel agiu de uma forma bem justa, tá? Bem honesta, tá? No livro dos Salmos, nós lemos semana passada que o justo, ainda que venha ter um prejuízo, mas se ele fez um juramento, ele mantém aquele juramento até o final, tá bom? Então vamos lá, vamos ler agora os versículos, vamos ler do 7 até o 9. E Josué e Yahushua subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os soldados valentes, tá? Então essa palavra valentes aqui, todos os soldados valentes de Josué, tá? A palavra é Hail, tá? Hail. Então, Provérbios 31, a mulher virtuosa, tá? Que é chamada de mulher virtuosa, deveria ser chamada de mulher valente, tá? Por quê? Mulher virtuosa em hebraico é o que? Eshet Hail, tá? Ou seja, a melhor tradução não é nem mulher virtuosa, ela é mais do que uma mulher virtuosa, ela é uma mulher o quê? Valente, guerreira, tá? Então, é uma mulher valente. Só a título de curiosidade. Então, Josué subiu de Gilgal, ele, toda a gente de guerra com ele e todos os soldados valentes. Então, essa palavra valentes em hebraico é Hail, tá? Então, em Provérbios 31, diz que a mulher de Provérbios 31 se chama Eshet Hail, ou seja, mulher valente, tá? Mulher corajosa, mulher guerreira, tá? Se convencionou mais ser traduzido como mulher virtuosa, mas a mulher israelita, ela possui uma fibra, tá? Um espírito de combatividade muito grande. O que seria de nós, homens israelitas, se não fossem as nossas mulheres corajosas, tá? Nossas mulheres guerreiras, tá? Nossas mulheres valentes, tá? Então, quem tem... Eu estou olhando para uma aqui dentro da minha casa, né? Então, quem tem uma Eshet Hail na sua vida, valorize, tá? Quem tem uma mulher valente, uma mulher corajosa, uma mulher guerreira, tá? Valorize, porque é muito rara, tá? Essa característica, tá? E as mulheres israelitas que têm temor a Yahuwah Elohim, elas têm esse atributo, tá? Elas se tornam o quê? Eshet Hail. Ela se torna o quê? Uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher corajosa, que foi traduzido como mulher virtuosa. Mas por que eu estou falando aqui? Tá? Porque vocês estão vendo que o texto de Josué está falando um cenário de guerra, tá? Os soldados valentes. Soldados eram o quê? Soldados valentes. Giborei Rehail, ou seja, tá? Os fortes, tá? Valentes, os fortes corajosos, os fortes guerreiros, tá bom? Então, para a gente lembrar sempre disso, tá? Então, lá no finalzinho de Provérbios, no capítulo 31, tá? Existem 22 versículos, tá? Com as 22 letras do alfabeto hebraico, do Aleph até o Tav, enaltecendo as virtudes das mulheres israelitas, tá? Em homenagem a todas as mulheres israelitas das Escrituras, aquele capítulo 31 de Provérbios, do versículo 10 até o 31, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir, tá bom? A gente leu o versículo 7, agora vamos ler o 8. E Yahuwah disse a Yahushua, a Josué: não os temas, porque
eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles se manterá diante de ti. E Yahushua, Josué, veio a eles de repente, toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então, vamos parar aqui no versículo 9, vamos ler um comentário, tá? Josué e Yahushua percorre a distância de 25 quilômetros, de Gilgal até Givon, Gibeão, em uma noite. Então, olha que feito extraordinário de Josué, tá? Com o seu exército. Ou seja, eles percorreram uma distância de 25 quilômetros, gente, de noite ainda por cima, tá? É um caminho cansativo, de constante subida. Não são 25 quilômetros, tá? De reta não, tá? É de quê? De subida, tá? É um caminho cansativo, de constante subida. De madrugada, Josué e Yahushua aparecem nos altos dos montes que rodeiam Givon, Gibeão, construída numa colina, situada no centro do vale, cercado de uma cordilheira ainda mais alta, donde se pode avistar Givon, Gibeão. Esta estava sendo sitiada pelos 5 reis. Então os 5 reis já achavam que iam trucidar os gibeonitas, né? A descida para Givon, Gibeão, proporcionou aos soldados de Israel um impulso, com o qual invadiram o acampamento dos reis com grande força. O aparecimento de Josué e Yahushua e seus soldados foi uma surpresa total para o inimigo, até então muito seguro de si, e rompendo um caos no seu exército. Então, o Adonit-Sedec, mais os outros reis que formaram essa coalizão de 5 reis, eles tomaram um susto, eles ficaram estarrecidos, eles ficaram perplexos, tá? Como que Israel fez esse feito assim tão extraordinário, ou seja, 25 quilômetros de distância, com bastante colina, subida, tá? Para defender um povo que até poucos dias atrás havia enganado o povo de Israel, tá? Então, dificilmente um pregador, tá, do sistema religioso vai enaltecer o quê? A correção, tá? O caráter, tá? A virtude do nosso povo de Israel ao fazer isso. Ou seja, o povo de Israel está se esforçando, tá? Para defender o quê? Um povo que há poucos dias atrás fez uma aliança através de astúcia, através de mentira. Mas aliança é aliança, tá? E o povo de Israel, tá? Uma vez que tem aliança com os gibeonitas, é responsável pela integridade física deles, tá? Pode falar, Mary. Está falando, não sei se é com relação a isso que você está falando, faz me lembrar da história de Abraão quando foi livrar Ló. Ah, interessante, legal. É bem interessante, né? O comentário do Ari Bruno. É bem parecido realmente, né? Quando Abraão foi libertar o seu sobrinho Ló, né? Ou seja, mesmo Ló tendo sido incorreto, tá? Tendo agido errado com Abraão, tá? Ele se separou de Abraão, foi para a direção de Sodoma e Gomorra e tal. Mesmo assim, tá? Abraão, que é um homem que na sabedoria israelita é chamado de um homem que possui atributos de Hesed, tá? Que é o quê? Favor imerecido, misericórdia, tá? Benevolência, tá? Que é traduzido erroneamente como graça, tá? Então, Abraão, ele é a personificação da Hesed, tá? Nos patriarcas, ou seja, o favor imerecido. Então, Abraão deve ter pensado, não é porque o meu sobrinho errou comigo que eu vou deixar de ajudar ele. Então, eu vou ajudar o meu sobrinho Ló. Então, muito legal o comentário do Ari Bruno, tá? Essa ligação, tá? De Abraão salvando Ló com Israel salvando os gibeonitas, tá? Então, nós temos que ter o quê? Esse padrão de justiça, ou seja, uma vez que nós fazemos aliança com alguém, nós somos responsáveis por aquelas pessoas, tá? Então, vamos lá. Nós lemos aqui até o versículo 9, tá? Vamos ler aqui agora o versículo 10 e 11, tá? Os versículos 10 e 11. A gente vai concluir com os versículos 10 e 11. Vai ficar cenas dos próximos capítulos, tá? Que o sol e a lua vão parar, tá? Então a gente vai deixar para outra semana, tá bom? Para a gente falar com mais calma, tá? Só um detalhe, no hebraico, tá? Já spoiler para a semana que vem, tá? No hebraico, Josué manda o sol... O que? Ele manda o sol se calar, tá? Ele manda o sol se calar. Então, semana que vem a gente vai saber por quê. Não vou falar agora, tá? Por que Josué mandou o sol se calar, tá?
Então Josué geralmente traduzem por sol, detente, né? Mas no original em hebraico, tá? A palavra é dom, tá? Essa palavra significa calar, ficar quieto, tá? Então a gente vai entender semana que vem. Não vou falar hoje de surpresa. Semana que vem a gente vai entender por que Josué mandou o sol se calar, tá? Por que Josué, ao invés de mandar o sol parar, ele mandou o sol ficar calado, tá? Então, na semana que vem a gente vai ver isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler os versículos 10 e 11 para concluirmos esse shiur, esse estudo, tá? E Yahuá os conturbou diante de Israel e os feriu com um grande golpe em Givon, Gibeão, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Beit Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E quando fugiram diante de Israel, na descida de Beit Horon, Yahuá lançou sobre eles dos céus grandes pedras até Azeca, e morreram. Foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram pela espada. Tá? Então na semana que vem vai entrar a oração de Josué em relação ao sol e à lua, tá? Ele não queria que a claridade fosse embora, tá? Porque ele queria perseguir os inimigos de Israel. Então, se escurecesse, os inimigos iriam fugir na calada da noite. Então, Josué, ele queria fazer o serviço completo, vamos dizer assim, por isso que ele faz essa oração aí em relação ao sol e à lua. Vamos ler aqui mais alguns comentários para a gente concluir. A surpresa é total. E Yahuá Elohim deixa, em consequência disso, ocorrer tal confusão no campo do inimigo que eles se combatem mutuamente. Enquanto de fora Josué os fere, cumprindo-se a promessa divina de e confundirei todo o povo ao qual tu vieres. Essa promessa divina se encontra em Shemot, Êxodo 23, 27. Tá? O Criador promete confundir, tá, os nossos inimigos, tá bom? O inimigo foge em todas as direções. E Yahushua, Josué, continua a pressionar e aproveita a derrota para perseguir as forças do inimigo, impedindo a sua volta às cidades fortificadas, pois com a guarnição ausente seria fácil conquistar as cidades sem maiores batalhas. Ao dar-se conta da ação de Josué e seus soldados nesta ação, ficamos maravilhados diante do grande feito físico e da perseverança dos soldados de Israel, que após uma marcha cansativa de uma noite inteira, de 25 quilômetros, e uma subida de 650 metros, olha a altura, tá? Que eles tiveram que subir 650 metros acima do nível do mar, tá? Ainda perseguiram o inimigo em fuga, a fim de aproveitar-se plenamente da vitória. Então, quem assistiu aquele filme, o que a gente vê mais parecido, tá? Quem assistiu aquele filme do 300, tá? Esses filmes aí dos vikings, essa coisa toda, que os camaradas têm sangue nos olhos, né? Selva, né? Ou seja, eles não se cansam. Eles combatem o dia inteiro, não ficam cansados, percorrem distâncias incríveis, extraordinárias, tá? Então, com certeza absoluta, tá? O vigor físico, a saúde, tá? Do ser humano era infinitamente melhor do que a nossa nos dias de hoje, tá? Então, hoje, com todo o recurso de suplementação, né? Com Gatorade, tá? Com Whey Protein, com tudo isso, tá? Com todos os aminoácidos, seja o que for, tá? Dificilmente, tá, alguém teria esse mesmo desempenho, tá, que os soldados israelitas tiveram. Ou seja, eles, na noite anterior à batalha, tá, eles percorreram 25 quilômetros, sendo que tiveram que subir uma colina de 650 metros para no outro dia, tá, amanhecer o dia, lutar e ainda pedir, Josué ainda orar para o sol e a lua continuarem iluminando. Para quê? Para que aquela batalha pudesse ser uma vitória completa de Israel. Ou seja, eles guerrearam por muitas e muitas e muitas horas, tá? Direto, tá? Então, nos dias de hoje, dificilmente alguém teria o vigor físico, tá? Que os nossos antepassados tiveram, que é mencionado nessa batalha aqui. Pode falar, Nery. Ela falando, poxa, eles foram muito valentes e persistentes. É verdade, perfeito comentário, verdade. Que nós venhamos ter essa perseverança, tá? Essa insistência. E o motivo que levou eles a fazerem isso é o quê? Proteger um povo, tá? Que fez uma aliança com eles, ainda que de um modo errado. Ou seja, fez uma aliança com Israel, tá? Então, o que Israel pensou? É nossa responsabilidade. Nós não vamos
entregar esse povo, porque pelo menos houve um mérito nesse povo, tá? Na ignorância deles, do jeito deles, eles queriam se associar ao povo de Israel e ao Criador, a Yahuwah Elohim, tá? Então vamos lá. Vamos ler o comentário do versículo 11. O exército dos 5 reis fugiu pela encosta estreita de Beit Horon. E Yahuwah Elohim fez cair sobre eles grandes pedras dos céus. Uns explicam que eram grandes pedaços de gelo de granizo, enquanto que outros dizem que eram pedras mesmo, sugerindo que se tratava de pedras caídas dos céus. O que a gente vê é o quê? É a interação do quê? Do Criador com o povo de Israel, tá? Vamos ler de novo esse finalzinho aqui. Olha que interessante, tá? Vamos ler os versículos 10 e 11. E Yahuwah os conturbou. Então vemos a atuação, tá, bélica de Yahuwah Elohim. Yahuwah está no campo de batalha, tá? E Yahuwah os conturbou diante de Israel. Por isso que lá em Êxodo, quando Israel sai do Egito, tá? O que nós dizemos, tá? Yahuwah ish milhamah. Yahuwah Shemô. Yahuwah é homem de guerra. Yahuwah é o seu nome, tá? Então vamos lá. Versículo 10. E Yahuwah os conturbou diante de Israel. Ou seja, o Criador está no campo de batalha, tá? Vamos rapidinho lá, tá? Em Êxodo, tá? Um texto que a gente tem que deixar marcado nas nossas escrituras, tá? Esse texto. Vamos lá em Êxodo, tá? Êxodo 15, versículo 3. Diz assim, tá? Yahuwah ish milhamah. Yahuwah Shemô. Yahuwah é homem de guerra. Yahuwah é o seu nome, tá? Então, Yahuwah, ele está bem à vontade aqui no campo de batalha, porque lá em Êxodo, no cântico de Moshe, depois da abertura do Mar Vermelho, tá? Moshe deixa bem claro que Yahuwah é homem de guerra. Yahuwah é o seu nome, tá? Então, Yahuwah está bem à vontade aqui no campo de batalha, mas ele quer que Israel faça a sua parte, tá? E Yahuwah os conturbou diante de Israel e os feriu com um grande golpe em Gibeão, e os perseguiu, ó, o próprio Criador está perseguindo eles, tá? E os perseguiu pelo caminho que sobe a Beit Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E quando fugiram diante de Israel, na descida de Beit Horon, Yahuwah lançou sobre eles dos céus grandes pedras até Azeca, e morreram. Foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram pela espada. Entenderam que interessante? Ou seja, os que morreram de uma forma sobrenatural através das pedras foram muito mais do que os filhos de Israel mataram pela espada. No entanto, o texto ressalta que Israel matou os inimigos também ao fio da espada. Vocês perceberam que interessante? E a honra, o mérito maior sempre é de quem? Do Criador, tá? Yahuwah Elohim, ou seja, quem nos dá o êxito na batalha, tá na guerra, é Yahuwah Elohim, mas não devemos ficar de braços cruzados, tá? Então devemos ser o quê? Interativos, tá bom? Então quando Jacó, ele ia se encontrar com seu irmão Esav, o seu irmão Esaú, tá? Ele estava preparado espiritualmente, tá? E estava preparado fisicamente também, tá? Ou seja, ele passou a noite lá no Val do Jaboque, tá? Orando, teve um encontro com o Mashiach, teve o seu nome modificado, tá? Para Israel, tá bom? Mas não é porque ele teve um êxito na sua batalha espiritual que ele ganhou um novo nome, tá? Ganhou o nome de Israel, em que o próprio Mashiach foi falar com ele. Não é por causa disso que ele, vou cruzar os braços agora. Não, ele bolou todo um estratagema, tá? Com a sua família, dividiu em 2 acampamentos, mandou os servos dele irem levando presente na frente para o seu irmão Esav, o seu irmão Esaú, baseado nessa atitude de Jacó, tá? Que se diz em Israel, tá? Mova-se na terra que o Criador se move nos céus, tá? Ou seja, devemos fazer a nossa parte. O milagre é interativo, tá bom? Então, que Yahuwah esteja nos abençoando. Nós estamos concluindo, tá? Esse shiur, tá? Nós paramos no versículo 11. Na semana que vem a gente prossegue do versículo 12 em diante, tá bom? Então, que Yahuwah venha estar nos encorajando a participarmos das guerras dele, tá? Sempre o mérito maior vai ser dele. O Criador, muito mais vai ser a nossa vitória. Por conta daquilo que o Criador faz por nós, tá?
do que aquilo que a gente faz, mas nem por conta disso a gente vai ficar de braço cruzado, ou seja, nós temos que agir. E no final da batalha, tá, nós sempre vamos chegar à conclusão, olha, eu venci essa luta, eu tive vitória nessa batalha, por quê? Muito mais o Criador fez de forma sobrenatural, tá? E o que eu fiz com a minha espada foi um pouquinho, mas eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Então, mais uma vez, se diz em Israel, tá? Mova-se na terra que o Criador se move nos céus. Então, nós que somos israelitas entendemos isso, tá? Que as coisas precisam ser de modo interativo. Então, a conquista da terra prometida, tá? Que é uma analogia, tá? Da nossa vida aqui, tá? Nós estamos o quê? Querendo entrar na terra prometida. Em breve, o Yahushua dos céus, tá? Yahushua HaMashiach, o nosso Messias, ele retornará e nos introduzirá o quê? Na terra de Israel, assim como Josué. O que acontece? Não sei quantos já assistiram, né? Pouca coisa se aproveita em cinema, pouquíssima coisa, tá? Pouquíssima coisa. Mas quem nunca viu, assiste. Tem uma frase do Stallone, tá? Que ele fala no Rocky 6, que o filho dele se achava injustiçado, o filho dele se achava uma vítima da sociedade. Joga no YouTube, tá? Rocky 6, depois que acabar o estudo, quem nunca viu, tá? E o Stallone, ele passa um sabão no filho dele, tá? O filho dele se achava vítima e tal, que não sei o quê. E o Stallone, né, ele dá uma lição de moral, assim, no bom sentido, né, no filho dele, chama ele à razão, chama ele a ser um guerreiro da vida, tá? E deixa bem claro para ele, para o filho dele, né? O Stallone, nessa cena do Rocky 6, ele fala, tá? Ele fala, o mundo é o quê? Um lugar cruel. Ele vai bater em você e vai bater pesado e você vai ficar prostrado no chão, se você não tomar a iniciativa de você se levantar. E nessa cena aí, lindíssima, tá? O Stallone fala, não se trata apenas de bater forte, mas se trata também de saber apanhar e saber resistir, e saber ficar de pé. Então, nós como israelitas precisamos entender isso. Nós temos o quê? Que ser combativos, temos que ser guerreiros, ou seja, temos que ter força o quê? Para atacar, mas temos que ter força também para o quê? Para nos defender. E Provérbios diz, 7 vezes cai o justo, mas levanta, ou seja, ainda que o justo caia, Yahuwah é fiel para nos levantar. Mas se a gente gostar do chão e falar assim, esse chão aqui tá bom, eu caí, não vou, tá muito legal esse chão aqui, não vou sair daqui não. Então a gente vai ficar prostrado ali. Então, 7 vezes cai o justo, porém levanta, é o que diz em Provérbios. Então, a gente pode cair 7 vezes, mas a gente tem a certeza que Yahuwah nos levanta. Então, que venhamos nos embrenhar o quê? Na guerra do Criador. Nós, como israelitas, ao contrário do que os teólogos da teologia da prosperidade apregoam, tá? Ao contrário deles, né? Então, por exemplo, os teólogos da teologia da prosperidade, do jeito que eles falam, o planeta Terra parece o quê? Disneylândia, né? Parece o quê? Beto Carreiro World, né? Isso aqui, né? Parece que é um lugar o quê? De colônia de férias, isso aqui, né? E na verdade, Mashiach disse o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mashiach não disse, no mundo vocês vão viver numa colônia de férias. No mundo vocês serão milionários. Foi isso que ele falou? Não, nunca ele disse isso. Ele falou, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui é um lugar de batalha. Então que o relato das batalhas do nosso povo de Israel sirvam de encorajamento, tá? Para nossas vidas. Mashiach foi bem sincero. O Mashiach, ele falou a realidade, tá? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, tá? E Paulo, em Atos dos Apóstolos, tá? Masei Hashlirim, ele encoraja os discípulos e deixa bem claro para eles o quê? Que através de muitas tribulações nos convém entrar o quê? No Malchut Hashamayim, no reino dos céus. Então, tá? Se a gente for ver a vida dos apóstolos como é que era dureza, tá? Nenhum deles viveu essa vida aí que a teologia da prosperidade apregoa, tá? Ou seja, eles davam a vida dele pelo Messias. E nós estamos o quê? Num campo de batalha. Tá? Isso aqui é o quê? Igual o pessoal que é militar fala, né? O pessoal que é militar fala, né? Soldados, isso aqui não é Beto Carreiro World, isso aqui não é Disneylândia, isso aqui é o quê? Selva. Então, nós não estamos, tá? Num lugar que seja uma colônia de férias. Isso aqui é um lugar cruel,
tá? É um lugar de batalha. Só para a gente ter ideia, tá? Esse mundo que a gente vive em hebraico é chamado de quê? Olam Hazeh, este mundo presente, tá? Também é chamado de quê? Mundo de Asiá. O que é o mundo de Asiá? É o mundo da ação, é o mundo da confusão. Você planeja, já aconteceu com vocês? Claro que já aconteceu com todos. Você planeja, meu dia hoje vai ser assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal hora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí do nada começa a acontecer um monte de imprevistos, tá? Sejam bem-vindos, tá? O que? Isso se chama vida. Então isso acontece com todos nós. É o que? O mundo que se diz em Israel é o mundo de Asiá, é o mundo da ação, é o mundo da confusão. Então, que viemos estar guerreando, tá? Enquanto o nosso Mashiach, Yahushua, não retorna, tá? Nós temos que ficar igual um lutador, temos que ficar em pé, temos que ficar em guarda, não pode baixar a guarda, tá? Estamos no meio de uma batalha, mas em breve o nosso Messias retornará, tá? E vai nos introduzir o quê? Na terra prometida, na terra de Israel. E não é à toa que o livro de Josué, tá? Josué, o nome dele na verdade não é Josué, tá? Nunca foi Josué, o nome dele é Yahushua, o mesmo nome do nosso Messias. Então, no livro de Yahushua, o livro de Josué, a gente percebe de uma maneira bem clara o quê? Que a terra prometida nos foi dada, é um presente que o Criador nos deu, mas precisamos lutar para adquirirmos esse presente, tá? Então, como Israel lutou para entrar na terra prometida, tá? Assim precisamos lutar o quê? Para entrar no mundo vindouro, tá? Para sermos dignos de termos acesso ao quê? Haye Olam, a vida eterna, tá bom? Então, que venhamos permanecer firmes, tá? Ao que tudo indica, estamos bem próximos do pior período que a humanidade já passou, o quê? Tribulação e grande tribulação, tá? Sará Gedolá, que é mencionada tanto nos profetas quanto em Apocalipse, em Rit Galut, tá? Então precisamos nos fortalecer agora, tá? Para a gente concluir. Jeremias e Irmiarro estava triste, estava chateado com o Criador, né? Mas o legal é que Jeremias é de uma sinceridade extraordinária, tá? Então, a sinceridade de Irmiarro é muito grande, tá? E chega um determinado momento que ele estava triste com a vida dele de profeta e tal, mó pedreira, que dureza a vida dele de profeta. Aí o Criador fala para ele assim, Irmiarro, Jeremias, se tu se cansa disputando uma corrida com homens que vão a pé, imagina quando eu botar você para competir com a cavalo. Olha que texto extraordinário que tem em Jeremias. Trocando em miúdos, o Criador está falando assim para ele, olha, você está postando uma corrida, tá? O Criador está usando uma linguagem, tá? De corrida. Você está postando uma corrida contra seres humanos e você já está cansado, você está perdendo para eles. Só que eu quero botar você para disputar uma corrida com um cavalo de corrida, daqueles que são campeões e você tem que ganhar deles. Se você está se cansando disputando com homens que correm a pé, imagina quando você tiver que disputar com a cavalo. Ou seja, o Criador usou essa narrativa para mostrar para Jeremias, tá? Mostrar para Jeremias o quê? Que ele estava reclamando, tá? Sofrendo muito antes de chegarem os problemas de verdade, tá bom? Então, que venhamos refletir sobre isso. Esse momento que estamos vivendo agora, por mais luta que estejamos passando, é o momento em que estamos correndo contra o quê? Pessoas que vão a pé. Quando chegar o período da tribulação e da grande tribulação, será o período em que precisaremos o quê? Disputar corrida com a cavalo, tá? Então precisamos nos preparar agora, tá bom? Então nós estamos concluindo esse shiur, tá? Que todos nós sejamos encorajados a estar guerreando as guerras de Yahuwah Elohim.